Fala, rapaz, GZ Entretenimento Produtivo aqui com vocês mais uma vez. Agora é um videozinho bem importante aí, né, cara? Um videozinho sobre concordata, empresas que estão entrando em falência, fechando, sei lá mais o que. Vamos dar uma olhada aqui sobre esse vídeo aqui. Ele é recente, tá ligado? Ele é recente, ele foi lançado aqui há 7 horas no máximo. Já teve bastante visualização. Espera aí, em até 15 dias. Até $20. Cashback apoio, é outra coisa. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que a gente tem a ver, entender, opinar, comentar, tanto faz. Nessa. De acordo com o levantamento da Serasa Experian, o Brasil registrou no ano passado o maior número de pedidos de recuperação judicial já contabilizado na série histórica, com mais de 2.000 solicitações. O varejo sempre teve um papel fundamental na economia brasileira, mas nos últimos anos estamos presenciando um verdadeiro colapso nesse setor. Lojas que antes eram referências estão fechando as portas ou lutando para sobreviver. Mas o que está por trás dessa crise, que parece não ter fim? Não importa o tamanho ou o setor, toda empresa privada no mundo compartilha o mesmo medo, a falência. É o pior cenário possível, o fundo do poço que ninguém quer alcançar, especialmente depois de ver tudo desmoronar. E a crise no varejo está trazendo exatamente isso à tona, com uma onda preocupante de negócios fechando as portas de forma definitiva. É difícil aceitar, mas não adianta fingir que está tudo bem. O setor está encurralado e o golpe atinge desde as pequenas lojas de bairro até as gigantes do mercado. Grandes nomes do varejo brasileiro, como Magazine Luiza, Via Varejo e Marisa, estão enfrentando dificuldades parecidas. Todas elas lutam para manter as contas no azul. Embora a crise da Covid tenha intensificado o problema, a verdade é que esse cenário já vem se arrastando há algum tempo. Agora todos sabemos que o real está perdendo valor constantemente. E por isso eu quero falar sobre a patrocinadora deste vídeo, a Nomad. Em janeiro de 2024, o dólar estava cotado a R$ 4,89. Agora, enquanto gravo este vídeo, o valor já está quase R$ 6. Em 2024, o real se tornou a quinta moeda mais desvalorizada do mundo. Por isso, faz muito mais sentido guardar dinheiro em dólar, garantindo que seu patrimônio mantenha o valor quando você precisar. A conta não tem taxa de abertura, sem custo mensal ou anuidade. E você pode enviar em reais e converter em dólares de forma prática e sem burocracia. Você pode consultar no app como fazer seu dinheiro render. E se for viajar, o cartão da Nomad é aceito em mais de 180 países, oferecendo mais segurança do que carregar dinheiro em espécie, e evitando o uso de cartões de crédito convencionais, que costumam cobrar taxas altas e utilizar a cotação de turismo. Além disso, com o cartão da Nomad, você economiza no IOF e evita surpresas desagradáveis na fatura com cotações desfavoráveis. E como bônus, ainda pode acessar a sala VIP da Nomad, localizada na ala internacional do aeroporto de Guarulhos. Então, não perca tempo e abra sua conta agora mesmo. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou clicar no primeiro link da descrição. Use o código MAESTRIA no cadastro e ganhe até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Você provavelmente já está acostumado a ouvir que a Magalu, que um dia foi considerada a Amazon brasileira, está em queda livre na Bolsa de Valores há anos. A situação chegou ao ponto de a própria fundadora, Luísa Trajano, gravar um vídeo pedindo aos clientes que voltem a frequentar suas lojas. Por mais que em 2024 ela voltou a respirar, anotando resultado positivo em seus cofres, a empresa registrou um prejuízo líquido de R$301 milhões apenas no segundo trimestre de 2023. Comparado ao mesmo período do ano passado, quando registrou um prejuízo de R$135 milhões, o Magazine Luiza viu suas perdas dispararem, com um aumento impressionante de 123%. E a situação difícil não se limita ao setor de eletrônicos e varejo geral. A Tok Stock, referência em casa e decoração, também está enfrentando sérios problemas financeiros. Nos últimos anos, veio à tona que a empresa acumula uma dívida superior a R$640 milhões. Atualmente, a empresa está renegociando sua dívida, contando com o apoio do Banco do Brasil e do Santander como principais credores. No entanto, essa reestruturação não foi suficiente para evitar o fechamento de várias lojas,
o que levou à demissão de centenas de funcionários e à necessidade de realizar liquidações com preços promocionais para escoar os estoques. Enquanto isso, a Guararapes, controladora da Riachuelo, também enfrenta dificuldades. Já tem uma coisa para falar aí. O que é? Esse negócio de você entrar em contato com a Santander, ou qualquer coisa que seja, como fiador, para você poder reajustar as coisas, não é bom não, cara. Não é não, porque tem um motivo aí, tá ligado? Como assim? Se a sua empresa não está vendendo, eles vão lá e fazer isso, você vai passar a ter outra dívida com o banco. Se ligou? Para você resolver isso, cara, é só as vendas aumentando mesmo. Só com a venda aumentando. Isso daí não vai dar nada. É igual você querer fazer um empréstimo para pagar a conta. Se ligou? A empresa, na verdade, a empresa tem que ter a sua própria reserva. Lembra aquele capital social lá? Aquele capital social, cara, ele tem que aumentar conforme a sua empresa trabalha. Gesi, mas não é assim que os outros fazem. Eu sei disso. Eu sei que tem um monte de vídeo, eu sei que eles vão falar isso, vão falar aquilo. Que não é assim, você não entende nada, como sempre. Só que eu já falei para vocês que eu tenho forma de explicar e mostrar para vocês como que isso é possível. O que você está querendo dizer com isso, Gesi? Estou querendo dizer que se a empresa não consegue arcar com suas próprias contas, não é fazendo outra dívida que ela vai conseguir fazer isso. Vai piorar mais a situação. Vai piorar mais a situação. Gesi, você sabe fazer isso? Sei. Sei como fazer, provar, comprovar e tem como mostrar para vocês. Já falei isso para vocês, já falei em um monte de diversos vídeos aqui. Vou voltar a falar mais uma vez. Eu estou falando isso porque eu já analisei essas coisas e sei como solucionar isso também. Tá ligado? E sei como solucionar isso também. Vamos lá, vou voltar um vídeo aqui. Dificuldades financeiras. No terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou um resultado financeiro negativo de 56,8 milhões de reais, revertendo o lucro de 26 milhões obtido no mesmo período do ano anterior. A empresa justificou essa queda alegando uma diminuição nas vendas. Já a Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio, registrou um prejuízo líquido de 369 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, menor que o resultado negativo de 836 milhões apurado na mesma etapa de 2023 e levemente abaixo da perda esperada pelo mercado. Uma melhora significativa, mas longe do ideal, longe do resultado que toda empresa busca, que é o lucro no fim do mês. A situação da Marisa, tradicional no segmento de roupas femininas, também não é nada animadora. Em 2023, a rede anunciou o fechamento de até 92 lojas, numa tentativa de recuperar a capacidade de gerar caixa e voltar a ter recursos para investimentos e manutenção das operações. O objetivo é finalmente sair do vermelho e voltar a lucrar, após anos de dificuldades financeiras. Para ter uma noção da gravidade da situação da empresa, basta saber que nos primeiros meses... Mas pelo menos isso fizeram certo, mas fizeram porque tinha que fechar mesmo. Essa é uma resolução. É porque você só pode reabrir aquilo dali conforme as vendas estão aumentando de novo. Aí você vai reabrindo. Vai reabrindo aquele negócio, aquelas coisas lá, tá ligado? É porque isso significa que a empresa tem um tamanho muito grande que ela não consegue sustentar. Então, quando você fecha algumas partes dela, aquilo que entra consegue sustentar o tamanho, como você diminuiu, ela consegue sustentar, se manter em pé e fazer caixa. E entrar dinheiro, fazer capital de giro. Se ligou? Nesse caso aí, eles fizeram certo, fizeram certíssimo. Deste ano, ela perdeu 5 executivos de alto escalão, que renunciaram aos seus cargos. Além disso, a companhia precisou vender os direitos sobre os créditos que ainda tinha a receber, numa tentativa de conseguir algum fôlego financeiro. No terceiro trimestre de 2024, a Marisa registrou um prejuízo de 71,2 milhões de reais, resultado menor que o anotado no mesmo período de 2023, sofrendo uma perda de 196,4 milhões de reais. A empresa tem feito de tudo para renegociar prazos e dívidas com fornecedores, credores e donos de imóveis, além de reduzir os investimentos em estoque e cortar despesas operacionais ao máximo.
No entanto, resolver esses problemas a curto prazo não é nada simples, principalmente porque a raiz da crise vem de longe. As recessões de 2015 e 2016, somadas à pandemia de 2020, enfraqueceram as finanças da população e prejudicaram o crescimento das varejistas de maneira geral. E com a Marisa, a situação não foi diferente. Manter uma sequência de prejuízos gigantescos, ano após ano, é algo insustentável para qualquer empresa. Uma hora o colapso chega. As lojas americanas sabem bem disso. A rede está presa em uma crise que parece não ter fim. Você já deve estar por dentro das razões por trás disso. Mas tem um detalhe que talvez você não saiba. O escândalo da Americanas não afetou apenas a própria empresa. Ele também trouxe um impacto negativo para o setor de varejo como um todo. E eu vou te explicar por quê. A verdade é que a crise da Americanas foi resultado pura e simplesmente das suas próprias falhas. Seja por uma impressionante falta de competência dos executivos, considerados entre os mais renomados do Brasil, ou por algum ato dele. Para você ver, é aquilo que eu falei, né, cara? Nem sempre diploma significa resultado, né, cara? E pelo jeito que ele tá falando aqui, a culpa é do pessoal e do executivo, né, cara? Uma da culpa é do executivo. Gezinho, você sabe como contornar essas coisas aí? Sei, pô. Sei, mas isso tem a ver com outras coisas. Não é como assim, as coisas com o país. Tá ligado? O que o governo tem que fazer com o país. O que o governo vai fazer com o país, as coisas que tem que ser feitas com o país, que já era para ter sido feito, se isso tivesse mesmo sendo feito, a situação da Magazine Luiza, Casas Bahia, Lojas Americanas estava bem melhor agora. Não é? Tava. Porque tem um problema, o problema deles de não ter um capital de giro muito bom, de repente acontecer um problema desse, para você ver como é que você não consegue pagar. Exemplo, folha de pagamento, quando você manda embora, o que você tem que pagar? 40% é FGTS, é um exemplo. Então a empresa vai conseguir pagar isso todo mundo? Não, porque não tem dinheiro em caixa. Então já começa o problema aí. Como é que vocês fazem as coisas e não estão preparados para isso? O que afeta mais nisso daí, Gezinho? A população desempregada. A população desempregada. Então tem que fazer as coisas pro país. Tem que fazer as coisas pro país. E tem que visar algumas outras coisas dentro da própria empresa. Tá ligado? Isso são duas coisas que estão afetando bastante. É liberado de má fé. Sabe resolver, Jesus? A própria empresa admite que a segunda hipótese não pode ser descartada. De acordo com a empresa, a gestão anterior estava intencionalmente manipulando os números financeiros de uma das maiores e mais influentes varejistas do Brasil. Esses números falsificados acabaram gerando um prejuízo de pelo menos 20 bilhões de reais, incluindo dívidas. Isso daí é a pior coisa que a loja americana, a pior coisa que eles fizeram. Por quê? Porque isso não vai mudar o fato da sua falência. Você vai tentar mantê-la aberta, aí gera mais custo. Luz, com isso, com aquilo, água, funcionário, gera mais custo ainda. Acha que vai resolver alguma coisa? Por que não detectaram isso antes? Porque se a Receita Federal não tivesse ido lá e visto esses negócios, essa documentação, feito o negócio tudo direitinho que tem que ser feito, igual eles falam que é para fazer, mas pelo jeito não fazem, eles tinham descoberto isso antes de passar maior tempão falsificando o documento. Se ligou? É porque nada escapa da contabilidade. Nada. O seu financeiro, a Receita Federal vai saber do seu financeiro. Só para você ver. Gezinho, aí faz sentido o que você falou no outro vídeo, é óbvio. É óbvio. Porque eu sei muito bem como fazer isso. E uma outra hora, assim que eu já estiver transmitindo alguma coisa, cara, explicando uma parada dessa, assim que eu passar a transmitir, eu explico umas coisas dessa melhor. Tá ligado? Eu explico uma parada dessa melhor. Gigantescas. Uma parte significativa dessas dívidas estava relacionada a pagamentos não feitos ou distorcidos para os fornecedores. E é aí que mora o problema para outras varejistas. Esses fornecedores sofreram um grande calote. Agora imagine que você empresta dinheiro para alguém e essa pessoa não paga ou demora muito para pagar. Você confiaria novamente? É natural que você fique mais cauteloso. Não, mas aí tem alguma coisa estranha. Como assim? Primeiro que se demora muito para pagar, a questão é que você tem prazo. Comprou em quantas vezes? Mas isso acontece também, é óbvio. Tá ligado? Fornecedores têm essas coisas. A diferença é que é feito por contrato. Apesar que você também tem contrato de compra e venda. Toda vez que você vai comprar alguma coisa, tem um contratozinho de compra e venda. Tá ligado? Sempre tem. Seria a mesma coisa com o fornecedor.
Só que aí tem que saber prazo, isso aqui. E se ele não paga, não, só você parar de fornecer. Então por que você continua fornecendo para eles? Tá ligado? Até porque tem contrato, o contrato te defende. Vai jogar na justiça, aí joga na justiça, a loja americana vai lá e toma na jabiraca mais ainda. Aí, meu irmão, acabou. Aí qual o jeito? É só fechando mesmo. É só fechando que você vai conseguir se levantar dessa queda aí não. Mas não vai mesmo. O mesmo vale para os fornecedores que foram enganados pela Americanas. E no fim das contas, são os varejistas que mais dependem desses fornecedores. Esse cenário ocorre porque o setor de varejo exige estoques constantemente abastecidos. E para manter esses estoques, as empresas realizam compras a prazo, assim como muitas pessoas parcelam. Não, aí tá errado também. Aí tá errado também. Ué, tá errado, gente. Geralmente você mantém um estoque desse bem abastecido geralmente, mas quando você é um comércio que tem coisa tem a ver com alimento e não com produtos e eletrodomésticos. Com isso daí não, cara. Espera quando tiver 10 acabando, você pede mais. Tem que verificar a classificação ABC. O pessoal não faz não para saber o que está vendendo, o que não está vendendo. Tá ligado? É tanto analista no troço, é tanto executivo que parece que não vê o problema, não vê o erro, não vê o que se faz. Pô, pelo que tá falando, o estoque dos caras é uma merda, pô. Cadê os caras, os engenheiros, ó? Cadê como é que se fala? O nível superior em logística? Cadê os caras? Como é que estão fazendo essas coisas, cara? Pô, menor, é burrice atrás de burrice. Na verdade é isso. Tá ligado? Me desculpe a expressão, mas a verdade é essa. Com suas compras no cartão de crédito, as varejistas também compram produtos dessa forma. A Americanas fazia isso e acabou não pagando. Agora, como é de se esperar, os fornecedores passaram a cobrar mais caro por essas compras a prazo, com juros mais altos. E é exatamente nos juros onde os maiores problemas estão. Aí não é nada. Ué, não. É óbvio que como é que é o nome dele? O fornecedor está errado? Não, só que se a loja varejista passar a comprar mais caro, eles vão vender mais caro. E se você encarece, tem uma outra loja que vende o melhor preço que você, o mesmo produto com a mesma qualidade, eles não vão comprar em você, cara, não vai adiantar de nada. Vai continuar na M. Varejistas precisam comprar a preços mais elevados para repor seus estoques. Para conseguir vender esses produtos, elas dependem de clientes, mas devido aos juros elevados, os consumidores estão comprando menos. E esse é outro ponto crucial do dilema enfrentado pelas varejistas. Você provavelmente já ouviu várias vezes as reclamações sobre a taxa básica de juros no Brasil. Mas o que está por trás disso? A razão é simples. A inflação estava fora de controle. Em 2024, o Brasil chegou a enfrentar uma inflação de 4,83%, acima do limite da meta. Uma alta generalizada de preços nesse nível é um pesadelo para qualquer brasileiro, pois acaba trazendo à tona lembranças da época da hiperinflação, por mais que esse período já tenha ficado para trás. E para lidar com esse problema, a solução é bem dura: aumentar a taxa de juros. Foi exatamente isso que o Banco Central fez. Apesar das críticas vindas do governo nos últimos 2 anos, a taxa Selic, que estava em torno de 2% em meados de 2022, subiu recentemente para cerca de 14,25%, quase alcançando os 15%. Com isso, o Brasil se tornou o país com a maior taxa de juros reais do mundo. Muitas pessoas criticaram o Banco Central por essa decisão, alegando de maneira equivocada que o Brasil estava sendo prejudicado ao manter os juros tão altos. Mas o que o Banco Central pode fazer se o governo Lula III continua gastando rios de dinheiro a perder de vista? Podem dizer o que quiserem, mas foi a decisão correta. E isso é algo que afirmo com base exclusivamente em dados. A inflação do Brasil seria maior caso a taxa Selic não fosse reajustada desde o segundo trimestre do ano. Mas aí não adianta de nada, pô. Não é porque você aumenta o negócio fica caro para os outros passam a consumir menos, as empresas continuam falindo. Então foi a melhor solução? Sabe resolver isso, Jesus? Sei. Sei também. Resolve alguma coisa? Não é a melhor solução. É mesmo. Olha para a tua nação, mano. Pergunta para eles se vai melhorar alguma coisa. Pergunta para eles, vem cá, irmãozinho. Com essa solução, você consegue comprar para picanha? Não dá.
muito mal, pá, peito a 100. E aí? Resolve? É a melhor solução? Ah, pô, sai dessa. Do ano passado. É o que afirma o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Com isso, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou com uma média de 4,83%, valor acima da média, mas valor que poderia ser muito pior. Essa taxa de juros elevada foi a responsável por nos tirar de uma inflação superior a 10%. Mas como já mencionei, foi um remédio amargo. E o amargo vem justamente no impacto que ele tem sobre a atividade econômica. Com os juros altos, o crescimento econômico do país fica comprometido. As empresas, especialmente no varejo, são... Então, como é que isso é a solução, pô? Então, como que isso é a solução? Tá ligado? É você tentar resolver um lado da coisa piorando a outra. Ajuda em quê? Nada. Completamente contrárias a uma taxa Selic tão elevada. Luísa Trajano, por exemplo, já fez vários apelos para que o Banco Central reduzisse essa taxa. Porém, seus pedidos não estão sendo atendidos. Ano após ano, o Banco Central... Nem vai, Luísa. E nem vai. Por quê? Porque é o que ele constou aí, ó. O presidente do Banco Central. Tá ligado? Ô, Luiz, é a mesma coisa que ele chegar para ela e falar, ô Luiz, ó, eu tive que fazer isso daqui para aliviar um lado da coisa, eu tive que apertar para vocês, consequentemente aperta para a população. E se eu aliviar de vocês, aí inferno do outro lado, que consequentemente vai afetar vocês também. Acabou todo mundo, pô. Acabou todo mundo. Tá ligado? São dois problemas que não tem como resolver tentando aliviar um dos dois lados. Você tem que resolver as duas coisas ao mesmo tempo, cara. Sabe fazer isso, Gezinho? É claro que eu sei. O Central precisa aumentar a taxa de juros para conter os gastos desenfreados do atual governo. Agora, resta saber se as empresas do varejo serão capazes de se recuperar e crescer. No geral, a situação não está nada boa para o varejo e para o setor empresarial brasileiro como um todo. Os números são claros a esse respeito. Uma pesquisa da Serasa Experian revelou que em 2024 o número de pedidos de recuperação judicial chegou a 2.273, batendo o recorde histórico, número 61,8% maior que o de 2023 e 22% maior que o de 2016. Até então, o período com volume mais elevado, com 1.863 requisições. Entre as empresas afetadas estão Casas Bahia, Gol, Subway e a Bombril. Juntas, essas 4 companhias acumulam dívidas que ultrapassam 28 bilhões de reais. Os pedidos de recuperação judicial de micro e pequenas empresas dobraram de janeiro a agosto de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Serasa Experian, foram 1.062 solicitações neste ano, contra 529 registradas no ano passado. O cenário é de uma verdadeira crise. O empresário brasileiro, a população e o país como um todo estão sofrendo. Não há como imaginar um crescimento econômico real quando o consumo está estagnado, com as empresas implorando por vendas, enquanto os consumidores mal conseguem garantir o básico para suas casas. É um colapso, simples assim. Mas a verdade é que essa situação não vai durar para sempre. A grande questão é, quando o setor empresarial brasileiro, especialmente o varejo, conseguirá se recuperar? Essa é a pergunta difícil e, por enquanto, ninguém tem a resposta. Eu sei. Eu sei a resposta. Quando, Gezinho? Quando resolverem aquelas duas questões lá. Tá ligado? Só que para resolver essas duas questões tem uns processos no meio aí que não vai dar para explicar agora, mas a resposta eu tenho. Eu tenho a resposta e a solução. Tá ligado? A resposta e a solução. Em uma crise como essa, nada melhor do que garantir uma renda sem chefe. Isso mesmo, eu escrevi uma masterclass que te permite construir uma renda segura sem chefe. Eu comecei fazendo vídeos simples, tipo esse que me gerou mais de 25 mil reais. E pasme, eu o fiz e vários outros, com um computador básico e quase nenhuma habilidade. Se isso te interessa, clica no link aqui abaixo. Mas o básico eu não sei fazer. Então tá aí, cara. Tá aí pra vocês aí, mais um videozinho, tá ligado? Mais problema, como sempre. E é incrível, né, cara? Eu acho incrível, é uma coisa, tá ligado? É você ver que o Bolsonaro pegou o governo, tá ligado? Eu tô indo pelos fatos, tá ligado? Pegou o governo, ficou ruim por causa da pandemia, tranquilo, por causa da pandemia. Ele chegou a melhorar as coisas lá para 2022, não foi isso, mais ou menos? 2020, mais ou menos. Entregou as coisas em um estado não tão ruim quanto está agora e vê que o governo pegou as coisas de um jeito e acabou estragando mais ainda. Às vezes dá a mera impressão que os caras estão conseguindo deixar o governo do PT
Esse governo atual está conseguindo deixar as coisas pior do que quando estava na pandemia. Tá ligado? No governo do cara ainda tinha a pandemia para estragar as coisas. E agora quando os caras têm o quê? Tem o quê? Vai botar a culpa no Donald Trump? Vai botar a culpa nele? Vai fazer o quê? E aí? Tá ligado? Então, GZ Entretenimento, cara, fica aqui com vocês. Mais um videozinho aí bem importante para vocês aí, tá ligado? E tamo junto. Até o próximo vídeo.